A graça e a paz. Boa noite. Hoje estaremos falando sobre ter uma vida alinhada com Deus. A graça e paz. Boa noite. No livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33, vai nos mostrar um alinhamento. De que maneira devemos ter a nossa vida alinhada com Deus e quão é importante isso. Mateus 6,33, nós vamos usar esse versículo como trilho de partida para esta mensagem. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, eu fiz aqui uma mensagem, preparei aqui uma mensagem para nós estarmos compartilhando. Então, ter uma vida alinhada com Deus. Então, precisamos entender que o foco principal do Evangelho é a redenção da alma, a salvação. E a mensagem do Evangelho, esta é a mensagem que todos devem buscar. Essa mensagem do Evangelho que todos devem buscar, compreender e viver. Alinhar-se com Deus significa buscar a sua vontade acima de qualquer benefício material ou temporal. Ter a vida alinhada com Deus é priorizar a salvação, a vida eterna. Ter isso como o maior milagre, ter essa busca. Hoje, muitos estão vivendo no engano e estão confundindo o dom, a bênção, com o doador, que é Deus. Muitos estão confundindo hoje. Muitos estão buscando de maneira equivocada. Aí, por conta disso, estão confundindo o dom, que é a bênção, com o doador, que é Deus. Esquecendo que o propósito divino vai muito além de simplesmente resolver os problemas temporários. A Bíblia deixa bem claro que a realização ou recebimento de um milagre não é garantia de comunhão com Deus ou até mesmo de salvação, seja da salvação. Então, isso fica claro na Bíblia. Isso está claro nas Escrituras, que o fato de alguém receber um milagre ou até mesmo executar milagre não é um selo de salvação. No livro de Mateus, no próprio livro de Mateus, capítulo 7, o versículo de número 22 e o 23 nos diz assim, ó: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então veja que o fato de alguém, até mesmo ser instrumento usado por Deus para executar um milagre, ou de recebimento de milagre, isso não lhes dá garantia de salvação. Isso não é o selo da salvação. E muitos estão vivendo hoje no engano. Muitos estão enganados, achando que porque receberam bênção, porque receberam milagre, receberam cura, isso é garantia de vida eterna, ou até mesmo de uma comunhão com Deus. E não é verdade. Porque o próprio Jesus diz: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ou seja, você nunca teve intimidade, um relacionamento comigo. Você apenas recebeu milagres. Você apenas usou meu nome. Então, temos que tomar cuidado. Há o perigo de confundir sinais com submissão. Hoje, muitas pessoas estão confundindo sinais e maravilhas com submissão a Deus. Devemos estar atentos a isso. A fé que agrada a Deus não deve se basear de maneira nenhuma apenas em ver ou receber prodígios. Tem muitas pessoas que acham que porque elas estão recebendo prodígios, sinais, estão testemunhando milagres, significa dizer que está em comunhão com Deus, e não é verdade. Isso não é uma verdade, né? A fé deve ser baseada na obediência total a Deus e na transformação de caráter. O verdadeiro sinal de estar bem com Deus é uma vida frutífera e de fidelidade à sua palavra. Para Deus, ele vê os seus servos
em comunhão com Ele, significa que uma pessoa tem um relacionamento, tem uma vida alinhada com Deus, quando ele é submisso a Deus e fiel à sua palavra, independente da circunstância. Ele se posiciona de uma maneira a ser fiel à palavra de Deus. Então, a fidelidade com Deus não se mede por ativismos ou atividades mecânicas. Não se mede por rituais mecânicos, como campanhas de dias determinados, repetições de corrente ou busca por milagres com interesses pessoais. Muitos estão se tornando ativistas religiosos. Muitas pessoas hoje estão confundindo. Elas se tornaram ativistas religiosos, participa de campanha, participa de corrente, de cultos na igreja, mas são apenas ativismo. É um ativismo religioso. Isso não significa comunhão, relacionamento ou alinhamento com Deus. Muitos hoje estão até mesmo participando de grupos, transformando a oração em troca. Muitos participam de grupo de oração, grupo não sei de quê, transformando a oração em troca, ou seja, usando isso como moeda de troca. Muito cuidado com isso. A Bíblia nos ensina que a fidelidade é um estilo de vida e de obediência à palavra de Deus. Isso é ter uma vida alinhada com Deus. Muitos estão vivendo uma lista de tarefas que precisam cumprir para forçar a mão de Deus em seu favor, né? É meritório. Muitos estão vivendo assim, como se fosse meritório. Tem uma lista de atividades que eu tenho que fazer na igreja, uma lista de rituais, de atividades, achando que isso está tendo uma vida alinhada com Deus. E não é verdade. Isso não é verdade. Não é verdade. A salvação ela não é meritória, de maneira nenhuma. Outros estão até mesmo vivendo no engano e sendo enganados. Porque se a pessoa está no local onde a palavra da verdade não lhe é pregada, ela vive no engano, vive na mentira. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a verdade não está sendo implantada no coração da pessoa através da verdadeira, genuína palavra de Deus, automaticamente ela não é liberta. Então tem pessoas que estão vivendo hoje numa lista de tarefas. Estão vivendo até mesmo de meritória, achando que isso é salvação. E muitos vivem até debaixo de ameaça. Muitos líderes hoje usam de autoritarismo, falso ensinamento, dizendo: ó, você é membro desta igreja, você é membro daqui, você não tem... Usam isso como ameaça. Mas a salvação não se dá por mérito. O fato de alguém ter seu nome escrito na membresia de uma igreja não lhe garante salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé. É um dom de Deus. Dom de Deus. Lá no livro de Apocalipse, não fugindo aqui da mensagem, mas no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, eu gosto de ler na Bíblia e você pode conferir na sua Bíblia. O livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 15, Jesus, ele diz assim, ó: e se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Não é porque seu nome está escrito na membresia de uma igreja. Como muitos falam: olha, você é membro, não se esqueça que você... Ameaçam a pessoa dizendo: você é membro daqui. Então a pessoa passa a cumprir um ritual, achando que isso tem alinhamento com Deus e lhe garante salvação, que não é verdade. O fato de você ter seu nome escrito numa membresia da igreja, te dá direito você a participar de eleição, a participar de algumas coisas dentro daquela comunidade, dentro daquela denominação. Não lhes garante a vida eterna. Não significa dizer que você tem uma vida alinhada com Deus. A salvação não está ligada à denominação religiosa. A salvação é um dom de Deus, é pela graça. Pela graça. E a salvação você recebe a partir do momento que você entrega a sua vida ao Salvador, que é Jesus, e não a uma instituição religiosa. Muitos estão vivendo no engano, indo para o inferno por falta de conhecimento da verdade. E preferem viver na mentira, preferem seguir o engano, a mentira. Mas Jesus disse que naquele dia ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito. Sabe o que significa isso? Você nunca teve um relacionamento de intimidade, um alinhamento com Cristo. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Bom, o Evangelho então muitos estão vivendo assim, numa lista de tarefas, como se fosse meritório. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho,
instrui a oração em secreto e sem repetições. Em Mateus 6, versículo 6 e 7, diz assim, eu vou ler na NVT, a nova versão transformadora, que está mais próximo do nosso entendimento, diz assim, Jesus dizendo, Mateus 6, 6 e 7, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Então, veja que o Evangelho, a palavra de Deus nos instrui a orar em secreto. Não é o fato de eu fazer parte de um grupo de oração, parte de um grupo de homens, parte de um grupo disso, daquilo, que Deus vai me ouvir. Não é nada disso. Não é nada disso. Isso não significa alinhamento com Deus. Nada disso. O objetivo da oração não é alterar os planos de Deus, mas através da oração alinhar a vontade humana com a vontade de Deus. Esse é o propósito da oração. Alinhar a vida com Deus é buscar a salvação como o maior milagre. Esse é o alinhar com Deus. A cura, a prosperidade financeira resolve o problema imediato, mas não livra o indivíduo de ter adversidades na sua vida. Não livra o indivíduo de passar por outras dificuldades e nem da morte física. Nem da morte física. A salvação é garantida por uma vida em comunhão com Deus. A salvação é a garantia da vida eterna com Deus. O que nos garante a vida eterna com Deus é a salvação. É a salvação. Não é o fato de você receber um milagre, o fato de você estar prosperando, o fato de você fazer parte de A ou B ou C, não é nada disso. Não é nada disso. Colocar o milagre acima da salvação pode gerar uma fé utilitarista, onde Deus é buscado apenas pelo que Ele pode fazer e não por quem Ele é. Os milagres não são um fim em si mesmo, de maneira nenhuma. Eles apontam para a glória de Deus e validam a mensagem da salvação. Os milagres que você vê relatados na Bíblia, eles apontam para a glória de Deus, é para a glória do Senhor. Para a glória de Deus. Não é de denominação, não é de homem, não é de grupos, não é nada disso. E nem méritos. É para a glória de Deus. E o propósito dos milagres contidos na Bíblia, a mensagem, é para validar a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas, a mensagem da salvação. Então, procure ter a sua vida alinhada com Deus. E uma vida alinhada com Deus é uma vida com propósito de obediência total, fidelidade a Deus, a verdade. É você colocar no seu coração em seguir a verdade, aprender a verdade. E aonde não tem a verdade, pode ter certeza que há o espírito do anticristo, o espírito de Satanás, para tirar a pessoa do propósito da salvação. Eu quero orar por você, para que esta palavra te desperte, te encoraje a ter uma vida alinhada com Deus. Ó Senhor, eu oro por estas pessoas que ouvem e que ainda hão de ouvir, e aonde chegar esta mensagem, por meio de compartilhamentos, que vidas venham ser abençoadas. Que as pessoas possam buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar a salvação, a vida eterna. E a salvação não é por mérito. A salvação não se conquista porque recebeu milagres, por campanhas, por ativismo religioso, por fazer parte de um grupo de denominação. A salvação é um dom de Deus. E devemos buscar em primeiro lugar ter a nossa vida alinhada com Deus, com os propósitos do Senhor, servir com integridade, com retidão do coração, ser fiel, temente a palavra de Deus, temente a palavra que é viva e tem poder. Que essa palavra venha fluir no coração de cada um, que teu Espírito fortaleça cada ouvinte desta mensagem a se comprometer com a verdade que liberta, a ter uma vida alinhada com o propósito do Senhor.
temente, sendo fiel e observando os seus mandamentos. Que o teu Espírito fortaleça cada um a buscar a verdade que liberta e que salva. Te peço a Deus, em nome de Jesus, abençoa cada ouvinte desta mensagem, para a glória e louvor do teu nome. Deus te abençoe.